Shalom, estamos aqui mais uma vez parafraseando uma citação do pastor Diego Iguita da MC Shalom Internacional. E hoje vamos falar do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Um dos versículos mais populares e também um dos mais mal compreendidos da Bíblia. Este é um dos versículos que mais nos questionam quando chegamos às raízes hebraicas. Somos questionados porque guardamos os mandamentos e mantemos firme o testemunho em Yeshua Mashiach. E hoje vamos estudar corretamente e cuidar de cada detalhe deste versículo. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por muitos anos tivemos este versículo como bandeira para nos defender dos messiânicos. Se você se der conta que igualmente ao livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, a nossa mente só lembra de: pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta é a parte que queremos entender, por isso é o único que gravamos. A primeira parte que diz como o pecado não terá domínio sobre nós fica sem importância, porque o que precisamos e queremos saber é que não estamos debaixo da lei, mas senão debaixo da graça. Por isso já não podemos dizer a um ou outro irmão para guardar o mandamento, porque já não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E para a gente poder entender esta palavra, nós temos que entender quem foi o que falou a palavra, porque é importante receber e saber de onde provém tais palavras. Você não pode receber conselhos para se tornar um milionário de um ganhador de loteria. Seria uma loucura perguntar a um ganhador de loteria como se tornar um milionário. Você deve buscar as fontes corretas para pedir um conselho de como se tornar um milionário. E quem é esta fonte chamada Paulo? Vamos ver quem era Paulo em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E quem vai nos definir Paulo é Pedro. Diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, o que é um indouto? A própria palavra nos responde, o ignorante e instável que torce as escrituras para sua própria perdição. Continuando. Portanto, meus irmãos, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. As coisas de Paulo são difíceis de entender. Não podemos, sem uma base teológica, intelectual e de estudo, sem comprovar na Escritura, dizer a tudo amém. Temos que ver, temos que aprender. A pergunta é: por que dizem que a lei foi abolida? Porque dizem que estamos debaixo da graça, e isso deduz que a lei foi abolida. Isto é o que temos recebido. E se a lei foi abolida, vamos então para Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diz: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Qual é o fundamento da lei? Vamos continuar lendo o versículo. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Existe um propósito para que eu conheça a lei, para que quando eu conheça a lei, eu possa claramente identificar o pecado. Em Romanos capítulo 7, versículo 1 diz: Porventura ignoreis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Por que alguns indoutos não conhecem a Paulo? Porque Paulo falava para os que conheciam a lei, ok? Eu tenho falado para vocês que Paulo era uma pessoa que conhecia a jurisprudência, era um advogado, defensor da Torá, que conhecia toda a lei da Torá. Então ele estava falando para quem? Ele estava falando para os que conheciam a Torá. Então ele diz: Acaso ignoram, meus irmãos, que falam aos que conhecem a lei? Por isso é que muitos não conseguem entender a Paulo, porque não conhecem a lei. Agora, quando você conhece essa mensagem, quando você se dá a oportunidade de conhecer a lei, quando você está completo na mensagem bíblica, que sabes interpretar desde Gênesis até Apocalipse, não necessariamente que saiba tudo de memória, mas que conheça o plano correto desde Gênesis até Apocalipse, sabendo qual é o centro desta história, a redenção deste único povo, o povo de Yahvé. E quem é o povo de Yahvé? Israel. Ponto. Acabou a Bíblia. Ao redor de toda esta mensagem é que ocorre todo o conhecimento bíblico. Não existe outro. De acordo a Romanos 7:1, que fala exclusivamente para os que conhecem a lei, faço uma pergunta. Você crê que os que falam de Paulo deveriam estudar?
Paulo não era qualquer pessoa para utilizar linguagem sem antes preparar tudo, não. Ele tinha uma linguagem forte para defender, para ensinar, tinha uma mensagem simples, para apresentar as boas novas facilmente entendiam. Por isso, foi um evangelista muito competente. Mas quando ele tinha que defender a postura dele, era um homem sábio, com conhecimento correto. Que capacidade tinha Paulo? Vamos ver em Filipenses 3, que me define Paulo, porque fala do mesmo que diz, de não estar debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E para isso, temos que conhecer primeiro o homem que disse essas palavras. E em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 5, tem uma clara definição de Paulo. Versículo 4. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar maiores, os possuo eu. Comprovamos até um certo orgulho da parte de Paulo. Ele sabia o que sabia. Vamos ver quem é capaz comigo. Esse era Paulo. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Quer dizer que desde que nasceu cumpria a Torá. Sim ou não? Não. Quem cumpria era seus pais, porque um menino de 8 dias não define isso. Lembre que nas escrituras você tem que aprender a ver além do que lê. E um menino de 8 dias não decide isso. Ele tinha uma família que defendia a Torá e essa família sabia que ao 8º dia se faz a circuncisão. E o que garante isso? Que o crescimento deste menino vai ser com base na Torá. Continuando no versículo. Diz, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, filho de Hebreus, quanto à lei fariseu, ou seja, que a linha de pensamento que tinha era fariseu, da escola de fariseus. Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja, lembrem que isto é um conceito grego, que não existia, porque aqui está falando da congregação dos santos que seguiam a Yeshua. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer que quanto aos mandamentos não tinha do que se envergonhar, porque guardava todos. Vejam a força de quem era Paulo. Ou seja, era difícil de entender porque não escrevia de qualquer maneira. Era um hebreu completo, conhecedor da Torá. Agora, o versículo que nos inquieta, em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz que não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Acontece que este Paulo, durante todas as suas cartas, e especialmente em Romanos, fala de diferentes tipos de lei. Então a pergunta é, o versículo 14, a que tipo de lei se refere? Vamos para Romanos capítulo 7, versículo de 22 ao 25. Versículo 22. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Na lei de quem? Na lei de Yahvé, na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei. Espera, este homem manejava diferentes tópicos com respeito aos conceitos de lei? Ele se regozijava na lei de Yahvé, mas os seus membros em outra lei, a qual combatia com a lei que tinha na mente. Qual era a lei da mente? A lei de Deus, porque ele meditava na lei de Deus e se regozijava na lei de Deus. Porém, havia encontrado que em seus membros existia outra lei que o fazia cativo à lei do pecado. Diga comigo, lei do pecado. Estou te dizendo que Paulo tinha em sua forma de falar diferentes tipos de leis. Quando ele expressava os termos da lei, ele os tinha bem separados. Ele falava que a lei em sua mente era a lei de Deus, mas que reconhecia que em seus membros tinha outra lei e que o controlava e que lutava contra a sua mente e chamou esta lei a lei do pecado. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ele está dizendo que a lei de pecado que havia em seus membros o levava à morte. Versículo 25. Graças dou a Elohim, a Yahvé, por meio de nosso Mashiach Yeshua, porque agora eu em minha mente sou servo da lei de Yahvé. Veja que não estou inventando nada. Diz, na minha mente sou servo da lei de Yahvé, mas segundo a minha carne servo da lei do pecado. Ou seja, que existem dois tipos de leis distintas, a lei que tinha na mente e a lei que se manifestava na carne. Agora, para entender a lei que estava na carne, eu tenho que ir para Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz, digo, pois, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne,
porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Este debaixo da lei é igual ao de Romanos capítulo 6, versículo 14. E o que é estar debaixo da lei? Ou qual lei? Vocês veem que Paulo utiliza estas formas de lei de diferentes maneiras, então eu tenho que identificar a qual lei se refere, a que lei está tendo em conta para o comentário. Vamos ler outro tipo de lei que Paulo fala. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque o desejo da carne é inimiga de Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem pode. Volto a inteirar o conceito de lei de Deus. Onde Paulo tinha a lei de Deus? Na mente. Muito bem. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 2. Aqui tem outra lei, porque diz o versículo, porque a lei do Espírito de vida em Yeshua. Aqui encontramos outra lei, a lei do Espírito. Ele fala que a lei da mente é a lei de Deus, e a lei dos membros é a lei do pecado, e que leva à morte. Mas agora está me falando da lei do Espírito de vida em Yeshua. Diz que essa lei tem libertado da lei do pecado e da morte. Então, onde tinha Paulo a lei de Deus? E onde tinha ele a lei do pecado e da morte? Viu a diferença que ele mesmo estabelece com respeito à lei? Mas vamos continuar, porque não para aqui. Lembre que estamos estudando a forma de falar de Paulo, pois falava sobre diferentes tipos de leis em suas cartas. Em Romanos capítulo 3, versículo 27, ele menciona a lei da fé e a lei das obras. Em Romanos capítulo 9, versículo 31, na lei de justiça, que tem poder de justificar. Se continuarmos examinando as Escrituras, em 1 de Coríntios capítulo 9, versículo 21, ele fala da lei do Machia, que busca trazer aqueles sem lei para a luz. Paulo era homem circuncidado e educado na Torá. Discute e enfatiza a necessidade de entender os diferentes tipos de leis mencionadas nas Escrituras para alcançar a verdadeira justiça. Por isso, eu tenho que entender Paulo. De que lei está me falando em Romanos capítulo 6, versículo 14? Porque ele fala de vários tipos de leis. Precisamos ler a Bíblia de maneira completa e contextual, sem selecionar apenas o que nos interessa. É importante compreender cada versículo e seu contexto, para não distorcer a mensagem. Devemos examinar tudo sem julgar antecipadamente, conforme a ordem do Pai. Devemos estar abertos à revelação e à sabedoria, sem desprezar as profecias. A busca pela santificação envolve o corpo, a alma e o espírito, sujeitando-os ao poder de Deus. Portanto, é essencial ler a Bíblia de forma criteriosa e completa, sem nos acostumarmos a simplesmente sublinhar o que nos convém. Voltando para Romanos capítulo 6, versículo 14, pois este é o problema, quero que preste muito atenção. Agora, nós não vamos mais gravar, porque agora não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça. Nós vamos gravar, o pecado não terá domínio sobre mim. Porque qual é o preâmbulo da frase? O pecado. Então diga comigo, o pecado não terá poder sobre mim. Isto é o que está dizendo, que o pecado não terá poder sobre nós. Veja como diz uma versão bíblica católica. O pecado já não voltará a dominá-lo, pois não estão debaixo da lei. Vamos entender qual é este domínio e qual é este pecado que quer me dominar. Vamos compreender. O pecado é a transgressão da lei de Deus, como descrito em 1 de João capítulo 3, versículo 4. Paulo lutava contra a lei do pecado, a luta interior entre a vontade e a mente. Pensar em pecado é pensar na transgressão da lei de Deus, ok? Em Romanos capítulo 7, versículo 7, enfatiza que a lei não é pecado. Ela é fundamental para reconhecermos o pecado. Temos a necessidade de despertar espiritualmente, estar alertas para o perigo da letargia.
Devemos compreender a natureza do pecado e buscar crescer plenamente conforme orientado em 1 de João capítulo 3, versículo 4 e Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu quero que vocês me acompanhem em Romanos capítulo 7, versículo 20, do 23 ao 25, para recordarmos essas leis. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Elohim, por Yeshua Mashiach nosso Adon, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. O texto fala sobre a sua luta interna entre a mente e a carne, mencionando que a lei do pecado está enraizada em nossos membros. Ao questionar quem poderá livrá-lo deste ciclo, destaca a importância de Yeshua Mashiach como Redentor. Após refletir sobre a imersão no Mashiach e a nova vida, destaca a importância de ser guiado pelo Espírito de Deus, promovendo uma transformação interior. E isso é evidenciado em Ezequiel capítulo 36, versículo do 26 ao 28, que ressalta a mudança de coração e de espírito para obedecer os mandamentos de Deus. Romanos 6 fala sobre a união com Yeshua e a libertação do pecado. Ao morrermos com ele também ressuscitaremos. Sabemos que o velho homem foi crucificado com Mashiach para que o corpo do pecado seja destruído. Devemos viver para Deus, não permitindo que o pecado nos domine. Devemos ser instrumento de justiça, entregando-nos completamente a Ele. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora sim vais entender toda esta frase, porque agora não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Porque não estamos mais debaixo da lei, que nos obriga a abolir, a desvirtuar e a desobedecer os mandamentos. Este versículo está nos dizendo que não estamos debaixo da lei do pecado em nossos membros, mas debaixo da lei de Deus. Amados, mentiras nos têm ensinado, mentiras têm se propagado por séculos e agora é muito importante que você se posicione como filho de Deus. Eu lhes dei a palavra mastigada para que você não continue permitindo que a lei do pecado controle os seus membros, sabendo que tens todas as ferramentas para cancelar este poder em ti. Diga comigo: já não estou debaixo da lei do pecado, da transgressão da lei, da desobediência aos mandamentos. Ele já não tem mais poder sobre mim. Baruch Hashem. Agradeço a todos que me acompanham. Até o próximo episódio, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.